E aí, pessoal? De novo? Estamos aí. Estamos treinando. Mas, continuando, né? Falando um pouquinho mais sobre ondas eletromagnéticas. Para falar junto, hein? Isso. Parte 2. Já que a gente não combina, tem que combinar alguma coisa. Vamos lá. Claro que combina. Iniciando aí. O que mais combina aqui. A gente combina de brigar, combina de discutir, combina de ser diferente. Combina de não combinar. Bom, ondas eletromagnéticas, parte 2. Vamos ter até a parte 8 agora, não sei não, viu, professor Max? Brincadeira. O espectro eletromagnético, vamos falar aí, né? Esse espectro já desde o segundo ano a gente trabalha isso. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama. Pessoal, a gente está parecendo repetitivo, mas você vê que a gente está trabalhando essa questão de ondas eletromagnéticas um pouco mais aprofundado. Lembra que no segundo ano a gente só falava das ondas, explicava os conceitos, aplicações e falava de frequência, com hertz. Agora nós estamos trabalhando com campos magnéticos e campo elétrico, né, professor Mac? Tem que entender, parece repetitivo, mas agora está mais aprofundado. Na realidade é uma repetição, é necessária, só que toda vez que se toca nesse assunto de novo, tem algo a mais. Ah, acontecia, mas não dizia por quê. Agora diz, é aquela história, assiste uma série, daí agora toda série tem a origem, né? Ah, não sei o quê, por quê? Tem que explicar por que aquilo aconteceu. Então, é mais ou menos isso. Você vai entender por que aquele fenômeno ocorre. Quem é? É por causa do campo elétrico, é por causa do campo magnético, é por causa do campo gravitacional, é um tipo de onda aqui, é tipo de onda visível, não é visível. Um satélite capta uma galáxia longe, só que não foi através de luz visível, foi raio-x, foi outro tipo de radiação, então dá para saber. E quando tiver aula de relatividade, vai de novo falar diferente, né? Um pouquinho de novo. Vamos lá, então. Então, começando, vamos lá? Falando aí. Habilidade, reconhecer as ondas eletromagnéticas como um veículo eficiente na transmissão de informações e na análise de estruturas materiais mediante sua interação com a matéria. Aí, o espectro eletromagnético, né? Desde a elaboração das leis de Maxwell, que não tínhamos falado lá no segundo ano, até os dias atuais, têm ocorrido grandes evoluções no ramo de estudo das ondas eletromagnéticas. Hoje, já se tem conhecimento de vários tipos de ondas eletromagnéticas, mas todas elas pertencem à mesma natureza, ou seja, são constituídas de campos elétricos e campos magnéticos. Muito importante. O espectro eletromagnético é o arranjo obtido quando os vários tipos de ondas eletromagnéticas ordenadas, levando-se em conta sua frequência ou seu comprimento de onda. A gente organiza elas com a frequência e comprimento de onda. Até as cores, a gente sabe que cada cor tem uma frequência e comprimento de onda. Ou seja, é o intervalo completo da radiação eletromagnética que contém as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, ultravioleta, a luz visível, não está escrito aí, mas já sabemos, os raios-x e a radiação gama. De forma geral, os vários tipos de ondas eletromagnéticas diferem quanto ao comprimento de onda, fato esse que modifica o valor da frequência e também da forma com que elas são produzidas e captadas, ou seja, de qual fonte elas originam e quais instrumentos são utilizados para que se possa captá-las. No entanto, todas elas possuem a mesma velocidade, 3 vezes 10 à oitava metro por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetro por segundo, como falamos no exercício da aula anterior, e podem ser originadas a partir da aceleração de cargas elétricas. Olha bem. Isso. Então, falando um pouquinho de ondas de rádio, né? As ondas de rádio são usadas não apenas em transmissões radiofônicas ou em telegrafia, né? Sem fio. A pessoa fala, telegrafia, às vezes tem gente que gosta de estar usando, se dá uma pane no sistema mundial, vamos dizer assim, alguém sabe fazer, ele vai conseguir utilizar, né? Nem tudo é descartado para sempre, mas pode ser que você tenha aí. Mas também transmissões telefônicas, televisão, radar e etc. Aquelas com frequência entre 10 kHz e 10 MHz são bem refletidas nas camadas superiores da atmosfera terrestre, ionosfera, podendo assim ser captadas a distâncias consideráveis da estação de transmissão. Então, o nosso rádio AM, né?
Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Ah, eu tô pegando uma onda de rádio lá da Espanha, do México, do Japão, da Coreia, algo parecido. Por quê? Para quem acredita, vamos dizer assim, né, respeitando, mas eu acredito que a Terra seja não redondinha, mas oval, né? Então, a onda vai até essa ionosfera, bate nela e volta e vai e fica fazendo esse movimento. Ela não vai sair totalmente, ela vai reta, bateu lá, ela desce novamente. Ela não vai escapar para o espaço. Assim, ela dá a volta no planeta redondo. Agora, se vai pegar com uma qualidade boa, como você, geralmente, mais próximo da fonte, a qualidade é bem melhor. Quanto mais longe, um pouco mais fraco, mas o que você pensa? Então, praticamente em todo o globo você consegue captar vários tipos de rádios AM, né? Que é ondas curtas. A potência do alcance depende do transmissor, né? Isso. Por isso que quanto mais longe você quiser, mais caro você tem que comprar o transmissor que... Isso. Então vamos lá, continuando. Então só aí para entender que ela é refletida, né? Então ela não é usada, por exemplo... é chamada ondas curtas, porque maior frequência, menor frequência, maior comprimento de onda, no caso, né? E não precisa de satélite, né? Já entender isso. Bom, mas aquelas com frequências acima de 100 MHz são absorvidas pela ionosfera. FM, né? Isso. Aí, então, quando fala absorvida, vai passar e vai embora. E devido à curvatura da Terra, para que sejam captadas a grandes distâncias da estação que está transmitindo, requer o uso de estações repetidoras ou de satélites. O que é a estação repetidora? Antenas ou satélites. Por isso que as FM aí é 90, 100 quilômetros, né, Mac? Porque aqui, elas não fazem isso, né? Propagação das ondas de rádio micro-ondas. Os 3 modos de propagação. A propagação superficial, AA, né? Que é através dessas antenas, vai passar praticamente na superfície, considerando a curvatura da Terra. A reflexão na ionosfera, que seria essa daqui, ó, ela acaba sendo refletida. E o receptor tem que ver o emissor, né? No caso, no C, lógico, aqui, ó. Um satélite, abaixo, né? Para ajudar a voltar. Se for o satélite, não. Vai até o satélite, volta e chega aqui, tendo o satélite, lógico, né? Então, são 3 casos. Na superfície com antenas, na reflexão na ionosfera e através de satélites no espaço, fazendo essas ondas voltarem. Se lançar em linha reta, é uma tangente, já que é uma curva, jamais alcançaria, né? Se do emissor aí mandasse reto, ele ia para o outro lado, não pegaria o receptor do outro lado. Nós como cientistas, né? Não cientistas em si, mas físicos, né? Aí é uma prova que a Terra não é plana. Pronto. Justamente. Simples assim. Não é redonda, mas não é plana. Ela é oval, né? No Brasil, a destinação e a atribuição das faixas de frequência são regulamentadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Algumas dessas faixas são dedicadas às tecnologias wireless, sem fio, e usadas, por exemplo, em aviões, controles remotos de garagens, sistemas de alarme, telefones sem fio, que hoje praticamente todos são sem fio, né? Babás eletrônicas e brinquedos com controle remoto. Desse nem saber o que era babá eletrônica, né? Desse quando foi pai. Não tinha babá eletrônica. Os babá era tudo... Tá aqui, ó. Então, babá eletrônica, a criança chorou lá no quarto, é um quarto separado, você escuta, vai lá. Carrinho de controle remoto e os controles de abrir portão, né? Você chega lá perto, abrir o portão. Bom... Micro-ondas, né? As micro-ondas, cujo comprimento de onda estão entre 1 metro e 1 milímetro, olha bem aí, também são usadas em telecomunicações e são geradas em válvulas eletrônicas especiais. No campo das telecomunicações, são empregadas para carregar informações de sistemas de telefonia e de televisão. Mas o sistema mais caro é utilizado mais para nível militar, pode gastar um pouco mais de dinheiro aí, né? A grande desvantagem das micro-ondas é que o sinal não sofre reflexão na atmosfera. Por esse motivo, elas não podem ser captadas além da linha do horizonte. Então, tem que ter repetidoras. Fica mais caro, inclusive. Exatamente. A vantagem na utilização das micro-ondas é que elas transportam mais informações que as ondas de rádio, por terem maior frequência, uma vez que a quantidade de informações transmitida é proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a quantidade de informações. Beleza. Repete mais vezes, transmite mais por segundo, né? Frequência é repetição por segundo. Exatamente. Bem simples a ideia.
Micro-ondas são classificadas como radiação não ionizante, pois seus efeitos são estritamente térmicos e, portanto, não alteram a estrutura molecular do material quando é exposto por ela. Já as radiações ionizantes, como ultravioleta e os raios-x, e os raios gama, o Hulk aí, né? Podem ter ação cancerígena, isto é, ao incidirem sobre tecido vivo, essas radiações podem provocar mutações em suas células, tornando-as cancerígenas. O raio-x, inclusive, né, Mac? É o seguinte, você não pode expor, tem uma certa quantidade, né, pessoal, olha aqui, dá uma olhadinha, tem uma certa quantidade de raio-x que você pode tirar, por exemplo, se tiver mesmo com doença, claro que se não for possível, você pode se expor várias vezes. Então, se expor o mínimo possível, né? Tanto é que as pessoas que trabalham, eu tenho ex-alunos, né, ex-alunas que fizeram radiologia, só que aí o que acontece? Um padrinho meu também ele se aposentou um pouco antes do que outras pessoas, porque pelo risco. Eles têm uma exposição e não pode ultrapassar aquilo. Por quê? Se eles tiverem a mesma quantidade de trabalho, eles vão se expor e, com certeza, mesmo com aquela proteção que a gente sabe que a maioria não usa, né? Mas tem a proteção de chumbo, né? Se eu não me engano, só alguns usam, outros já não usam tanto, aí já tem uma salinha toda fechada. Mas o que acontece? É a exposição e tem um tempo limite para isso. Chegou a um certo ponto, passou dali, é quase certeza de desenvolver câncer. Por isso que as pessoas se aposentam com menor tempo de serviço. Um dos menores tempos é deles e 25 anos, se não me engano, né? Isso. Então vamos lá, continuando. As micro-ondas são geradas e usadas em um grande número de aplicações. E como resultado, a maioria das pessoas acaba se expondo a um baixo nível de radiação. Assim, como para outras novas tecnologias e materiais, é difícil determinar os efeitos biológicos em longo prazo desses baixos níveis de radiação sobre as pessoas. Inclusive até o próprio celular emite, mas muito pequeno, né? Por esse motivo, leis americanas limitam a exposição de pessoas a um nível de radiação de micro-ondas de até 5 miliwatts por centímetro quadrado, valor que muitos consideram ainda demasiadamente alto. Que aqui envolve não somente a questão de realmente da saúde, mas sim a questão financeira, instituições e tudo mais, então não é necessariamente que vá ou não vá, mas aqui eles acabam entrando num consenso, que entra a questão financeira e é outra briga, né? Bom, então aqui exemplos, né, das micro-ondas. O aparelho de micro-onda, né, não é um micro-onda, as micro-ondas estão aí dentro, é emitido por esse aparelho, né? Isso. As antenas, captadoras, repetidoras, né, receptoras e emissoras ao mesmo tempo. Aí nas estradas, as pessoas observam muito essas antenas, até mesmo dentro das cidades, né? Para aumentar aí, que é até uma briga essa questão de ter essas antenas ou não, os locais onde são colocadas e tudo mais. Bom, infravermelho. O infravermelho é um tipo de radiação eletromagnética que possui frequência menor que a da luz, no caso, vermelha. Por isso, não está dentro do espectro de luz visível e não pode ser percebida pelo olho humano. Cerca de 60% da radiação emitida pelo Sol situa-se na faixa do infravermelho. Então, olha só, tudo que a gente vê é 40%, o restante não pode ser visto. Essa radiação é originada da agitação térmica das partículas que constituem os corpos. Bom, os raios infravermelhos desempenham um papel muito importante na natureza. Eles são os responsáveis pela troca de energia térmica através do espaço, inclusive no vácuo. O transporte de energia é necessário para a vida. Por exemplo, do Sol até a Terra ocorre unicamente através das radiações infravermelho. Então, aí, importante. Os aparelhos que utilizam essa tecnologia são munidos de um emissor e um receptor de infravermelho. Assim, as informações são trocadas a distância máximas 5 metros. Os controles remotos dos televisores são exemplos de transferências de informação. Então, o que acontece? Se você quiser, bem rapidamente, pessoal, sempre nós falamos aí, eu sempre falo nas minhas aulas,
Ah, você tem um controle, aperta e você não vê, poxa, ele está estragado, não tá, nem está piscando. É porque não está dentro da luz visível. O que você faz? Pega a câmera do celular, você aponta ali para o celular e você aperta o controle. Se ele piscar, você vai ver uma luz assim meio que roxa, às vezes, ele fica até mais ou menos roxinha. Você olha, dependendo do celular, dependendo do modo que está o celular, você vai ver que ele vai mostrar que está piscando, mas se você olhar lá, você não vai ver. Então, o celular é capaz de perceber isso, a sua visão não. Então, se você só quer saber se o controle da TV está emitindo, faz esse teste. Ah, está emitindo, então tem alguma coisa errada, não é o controle. Aí, se não tiver, troca a bateria, a pilha, que geralmente dá certo. Ou troca o controle. Também. Mas vamos lá, continuando. Vamos lá. Bom, então aí, a radiação infravermelha pode ser usada para detectar a temperatura de objetos distantes, né? Por esse motivo, tem muitas aplicações na astronomia. No campo militar, no caso, né? Também, mísseis podem ser programados para seguir determinada fonte de calor, como as turbinas de um avião inimigo, né? Ele caça, né? Até atingir o outro jato, vamos dizer assim. Em laboratórios, a espectroscopia, agora foi, por infravermelho, é um importante método para a identificação de substâncias químicas. Então, aqui um exemplo básico, né, de fontes de calor. Você consegue ver através do infravermelho, né, as partes, por exemplo, no ser humano, dependendo de onde tem uma inflamação, vai ter uma cor diferenciada. Então, você vai identificar um tipo de inflamação em uma parte do corpo, no ombro, em algum órgão, se ele está quente, se ele está acima da temperatura, é sinal que ali tem uma inflamação. Alguns exames acusam dessa forma. Aqui, simplesmente, a pessoa está vendo as partes dentro de uma casa, né? E analisando as partes mais quentes e mais frias. Aqui o exemplo mais básico, né? Controles. Alguns sabem, né? Controle de TV, esses aqui são os mais novos, praticamente não tem botão. Até né? para jogar aí, professor, tem que estar o infravermelho ativado, né? Ou ele pode jogar através do fio, se der algum problema, se não, tira, carrega a bateria e consegue utilizar aí. Então, aí é o controle de um videogame. Luz visível, né? Essa é a mais explorada aí durante o nosso curso. A luz visível possui uma faixa estreita de frequências, que se estende de 4,5 × 10 a 14 Hz, que é o vermelho, a 7,5 × 10 a 14 Hz, que é o violeta. E ela é capaz de sensibilizar o órgão da visão, né? Que é nossos olhos, né? Isso. Então, sensibilizando os olhos aí, o que acontece? Nós podemos identificar essas cores, certo? Exatamente. Aí tem as ondas de rádio, né, e a faixa visível ali, que vai do vermelho até o violeta. E percebe, né, que o comprimento de onda, né, do vermelho é bem maior do que o comprimento de onda do violeta, né? Então, se o comprimento de onda diminui, você percebe que aqui ela começa a ter mais repetições por ter o comprimento de onda menor. Comprimento de onda menor, frequência maior. E aí você tem, aqui já foi mostrado para eles, né, essa questão da luz visível, acima o ultravioleta e o infravermelho, né, raio-x, micro-ondas, raio gama e as ondas de rádio, que tem o maior comprimento de onda e menor frequência. As maiores frequências estão aí para o outro lado, né, raio-x, raio gama e assim por diante. São as mais perigosas, né? Que nesse caso, para cá já são bem mais perigosas. São utilizadas, mas da forma correta, né? Então, aí só mostrando, né? Frequência cresce para um lado, comprimento de onda cresce para o outro. Ou na mesma direção, se um cresce, o outro tem que exatamente diminuir. Bom, até aqui as radiações estudadas não ionizantes, né? Vamos estudar agora as radiações ionizantes. Então, aqui mostrando novamente, aqui ficou bem legal, dá para perceber bem o comprimento de onda aqui. Você pegando duas cristas ou dois vales, aqui você percebe que praticamente, muito pequeno. Então, você percebe aí. Então, tipos de radiação, né? Comprimento de onda, escala aproximada do comprimento de onda. Então, lá no início de rádio, 10 elevado à quarta, né? Tamanho de edifícios.
edifício, né? Micro-ondas, 10 elevado a 8 aí, ó. Infravermelho, 10 elevado a 12. E o maior, 10 elevado a 20. Então, você tem a frequência de 10 a quarta crescendo até núcleo atômico, 10 a 20. né? Isso. Então, desculpa, aí é, no caso, as frequências, né? Menor para o lado do rádio e maior para o raio gama. Aí ele te mostra essa questão em relação, essa frequência em relação ao tamanho, né, de objetos. Ao comprimento, aqui sim, o comprimento de onda, desculpa, aqui em cima já tem, ó. Aí você começa a entender, quanto maior a frequência, menor comprimento de onda. Então, ondas de rádio, 10 elevado a 3, aí sim, 10 elevado a 3 metros. Para ter uma ideia do comprimento de onda, ó, essas comprimentos de onda aí de frequência de 10 a 4 chega a ser o tamanho de um edifício, ó. Isso, é difícil. É difícil mesmo, porque isso aí, esse é tipo Empire State aí. Esse é a borboleta, por exemplo, aí você vai diminuindo, né? Até chegar à estrutura atômica, né? O núcleo do átomo, 10 elevado a menos 12, que é picômetros, né? Então, agora vocês vão lá, vocês vão assistir aí, ó, tutorial Ondas Eletromagnéticas com Arduino, aí gravado pela professora Deise, para demonstrar um pouquinho a diferença dessas ondas e como captá-las. Vamos lá? Olá, jovens! Aqui é a Prof. Deise Lima e vamos para mais um Roboticando com Física. E o nosso assunto de hoje, ondas eletromagnéticas. Nós sabemos que as ondas eletromagnéticas é uma combinação de oscilação de campo elétrico e campo magnético, e essas ondas elas são transversais, elas não necessitam de meio material para se propagar e elas transportam apenas energia e não transportam matéria. E hoje aqui nós estamos com dois exemplos bem legais. Olha só, se liga aqui. Experimento número 1. Tá aqui o nosso protótipo com Arduino, essa plaquinha azul aqui, olha só. Aqui nós temos os LEDs. Os LEDs, eles vão representar o quê? A nossa luz visível, que é aquela que o olho humano consegue captar. E a frequência dessas ondas, elas se estendem aí desde 4,3 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 vezes 10 a 14 Hz, ok? Então nós vamos ver aqui também, pessoal, olha só, temos um sensor ultrassônico que emitem ondas acima de 20.000 Hz, ondas mecânicas, e aqui nós temos um buzzer que emite ondas perceptíveis ao ouvido humano, né, que vai aí de 20 Hz a 20.000 Hz, ok? Então como é que funciona o nosso experimento aqui? Eu vou conectar, se o obstáculo estiver a mais de 30 centímetros, eu vou acender um tipo de luz ali. Se tiver menos de 30, vai ser um tipo de luz. E se tiver bem pertinho, olha só, se liga. Então nós temos aqui, ó. Eu vou pegar um livro, que vai ser o anteparo, e vou aproximar, olha só. Certo? Vou aproximar mais um pouquinho. Vou subir aqui, ó. E aqui vocês podem ver, ok? Outro exemplozinho, galera, bem bacana de ondas eletromagnéticas é um protótipo aqui utilizando o infravermelho. O infravermelho, ele é uma radiação não ionizante, ok? Então nós temos aqui um emissor de infravermelho, tá? Isso aqui é muito utilizado para presença e proximidade. Então o infravermelho, ele tá aí entre 3 vezes 10 a 14 Hz, né? Ele é menor do que 3 vezes 10 a 14 Hz aí, e é maior que 8 vezes 10 a 11 Hz, ok? E tem aqui frequência inferior à da luz vermelha, então vamos ver como é que funciona. Se eu colocar isso aqui, por exemplo, na porta, mais de 80 centímetros, ele vai detectar alguém. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, ele acende um tipo de luz. Se eu colocar um obstáculo, o que vai acontecer? Ele vai detectar, opa, a presença. Olha lá, isso acontece, galera, graças à onda infravermelha que está sendo emitida pelo receptor, e ela está sendo captada
pelo nosso, olha só, emissor que tem aqui atrás, certo? Então aqui nós temos exemplos de ondas eletromagnéticas aplicadas ao dia a dia, galera. É isso daí, ok? Esse foi o nosso Roboticando com Física e fiquem ligados que depois tem mais. Tchau, tchau! Então, pessoal, nós vimos aí, ó, o experimento, né, mostrando aí as ondas eletromagnéticas e quando você pode receber essas ondas, né, e detectar elas. Então, mostrou a detecção ali, a onda batia, voltava e ele percebia, né? Principalmente essa questão de sensor de presença, que é utilizado principalmente hoje quando você vai em um hotel muito grande, ninguém vai ficar ligando e desligando luz mais. Você vai passar no corredor, liga, tudo mais, passa alguns segundos, desliga, economia. Só não vai apitar. Energia. Não vai ficar apitando. Colocou o som ali para mostrar, para a gente perceber, né? E se for em um ambiente que quer evitar, vamos dizer, pessoas não convidadas, né? O que vai acontecer? O sensor de presença. O alarme, isso. Que é um alarme. Mesmo que você não veja, não acenda a luz nem nada, vai acionar um alarme e vai dizer que tem pessoas ali que não eram para estar naquele horário, naquele ambiente. Então, o sensor de presença também serve para isso. Tanto para ser um sistema de economia de energia, quanto para segurança. E é utilizado todo o tempo. E a Deise mostrou ali pela distância, né? Que quanto mais você chegou a uma certa distância daquele equipamento, ele identifica e aciona aí o alarme ou a luz, né? Nesse caso ali, acionou o som, né, para a gente perceber, mas pode acionar um equipamento de defesa, um vídeo, alertar o segurança, assim por diante. Até mostrou lá as luzes, né? Tanto o sinal sonoro quanto o sinal de luz, né? 3 LEDs, cada um dependendo da distância, acionava e um som diferente. Quanto mais próximo, maior o nível sonoro, né? Ele acaba tendo uma intensidade maior lá. Até com som, né? Nós temos com voz, né? Ativar com voz, com palma, bater palma e transforma essa onda mecânica em onda eletromagnética e aí o sistema funciona. Tem Exatamente. Isso então vamos lá, continuando aí, falando um pouquinho do ultravioleta, né? Então a radiação ultravioleta é uma radiação ionizante que tem comprimento de onda menor que a luz violeta visível. O Sol emite grande quantidade de radiação ultravioleta, cuja maior parte é absorvida na atmosfera superior pela camada de ozônio que envolve a Terra. Isso você aqui usa para bronzear, professor, como é que você teve no Rio de Janeiro, utilizou lá as ondas ultravioletas para ficar Aí a pessoa bronzeada. pensa assim, porque tem pessoas que, por isso que fala, tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma lida, porque fala, o efeito estufa é ruim. Não, o efeito estufa não é ruim. Ele é o fator essencial para a vida, só que ele não pode ser muito e nem pouco. Pode ser aumentado, Isso. Então, o que acontece? Esses tipos de radiação, eles são necessários, só que a estrutura do planeta deixa passar exatamente a quantidade necessária para que haja vida na Terra. Se ultrapassar, aquece demais, vai acabar afetando... Derrete as calotas polares, tem inundação, etc. Mata micro-organismos, algas e tudo mais. Então, é um equilíbrio. Então, tudo é essencial, mas tendo equilíbrio. Então, a natureza, ela trabalha dessa forma, entendeu? Então, você tem só que ter a quantidade necessária por dia. Por exemplo, tem que pegar um pouco de sol. Depende do horário e depende de quanto tempo você fica. Se você não pega muito sol, você acaba... Eu fico amarelo, né? Eu não fico branco nunca, mas fico meio amarelado. Por quê? Tá faltando, daí tem que pegar um pouco, só que não pode pegar demais, que aí já queima a pele, já dá problema, então, várias coisas. Então, tudo é equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Então, vamos lá, continuando. Isso aí, o Sol ele vai estar ali por alguns bilhões de anos, né? Espero, né? Eu vou estar velhinho, né? Mas tudo bem. As frequências dessa radiação são superiores as da região visível ao olho nu. Essas radiações são emitidas pelos átomos quando excitados como em lâmpadas de vapor de mercúrio, né? Acompanhando a emissão de luz.
Por não serem visíveis, os raios ultravioletas podem causar sérios danos, olha só, à visão humana. Esta parte aqui é a principal. Por quê, pessoal? Olha só, eu comentei na outra aula que esse óculos aqui, ele tem um bloqueador, não é filtro. Filtro é bem mais caro. Ele tem um bloqueador de luz azul. Ele deixa passar muito pouco. Ele pode até deixar passar, mas muito pouco. E o que acontece? As outras luzes acabam passando e agridem um pouco menos o olho. Aí você tá lá na praia, lá no Rio de Janeiro, pô, tô legal, tá, vou comprar um óculos, ficar bonitão aqui, né? Pá, coloca aquele óculos. O que acontece? Você deixa aquele ambiente mais escuro para o seu olho. Ali vai acontecer o quê? Vai abrir a retina, né, desse? Porque ela precisa dilatar, né? Porque Exatamente. fica mais escura, tem que... Só que aí o que acontece? Aquele óculos, ele não filtra nada, não polariza nada, não faz nada disso. O que acontece? A maior incidência, porque seu olho sabe o tanto que ele tem que abrir, tanto que ele tem que receber de radiação. E mesmo você passando muito tempo, prejudica, mas seu olho tem um mecanismo de defesa. Quando você coloca um óculos que não é para aquela situação, o que acontece? Vai acabar prejudicando. Então, às vezes, é bem melhor comprar um óculos bom, não necessariamente de marca, mas bom, feito com todos os equipamentos certinho, todos os polarizantes, os filtros e tudo mais, para que você não tenha problemas seríssimos. Pessoas chegam a ficar cegas usando óculos, que fala aqueles óculos pirateado, que não presta. Até brinca que nem o vendedor usa, porque ele sabe que não presta. Ele fala que só vende, ele não usa, o dele é bom, mas ele usa. Então, tomar muito cuidado com isso. O tipo de óculos que você usa para andar aí durante o dia, porque se ele só escurece, ele está prejudicando imensamente sua visão. Justamente, né? Segurança em primeiro lugar, né? Com certeza. Vamos lá, então? Então, vamos lá, continuando. Aqui, no caso, só mesmo o exemplo, né, de uma lâmpada de mercúrio, para a forma que ela trabalha, né? Essa aqui é perigosa. As máquinas foram proibidas em 2009 por resolução da Anvisa, porque aumentam o risco de câncer de pele. Isso é máquina de bronzear artificial, né? Exatamente. Porque aí há eu acho que aí ultrapassa, né, o limite que a pele aguenta. Então tem um limite para a pessoa passar e tudo mais, só que a pessoa quer resultado muito rápido. E o que acontece? Até é bom falar nisso, né, Décio? Pessoal, vocês aí, os alunos, às vezes ficam, eu quero resultado rápido, quero aprender rápido. Não é assim, tudo leva um tempo. Então, quando você acelera demais o processo, você está desequilibrando todo aquele processo ali. O que acontece? Câncer de pele, ou, por exemplo, a do óculos que eu falei, e todos os outros. Se você quer um resultado rápido demais, acaba tendo complicações. Até acompanhando algumas reportagens, sempre tem essa questão de algumas pessoas famosas acabam utilizando esses métodos, né, para ficar, vamos dizer assim, que a imagem deles é vendida, né, então tem que ter. Então, alguns acabam até a questão de, eu vou emagrecer rápido. Aí, o que acontece? Usa medicamentos que vai desequilibrar o corpo e vai afetar fígado, outros órgãos. Então, tudo que você faz que acelera demais o processo, desequilibra tudo e você possivelmente vai sentir algum problema. Uma sequela, né? Alguma coisa que vai ficar e pode até ser grave, como o caso de câncer, né? Vou usar muito produto no cabelo. Muitos, eu não, eu fiquei careca por estresse mesmo. O meu é branco assim, natural também. Então toma muito cuidado, gente. Se vê uma máquina dessa ainda existir por aí, não vá utilizar porque você vai ter sérios problemas. Vai lá no sol, se banha, usa protetor, usa tudo certinho, vai com calma que você consegue o resultado. Não precisa ter pressa demais. Seja um bronzeador natural, igual eu, assim, ó, não preciso bronzear. Então vamos lá, continuando. Tomar muito cuidado. Isso aqui agora aqui é importante, né, Décio? Raio-X é muito importante, nós sabemos, já falamos um pouco. Röntgen, né, o alemão aí, Wilhelm Röntgen, ele tem comprimento de onda entre esse raio-X, 10 a menos 8 metros e 10 a menos 12 metros. São produzidos em tubos de vácuo e tal processo consiste em colidir um feixe de elétrons contra um alvo metálico. E isso irá provocar uma rápida desaceleração desses elétrons, certo? Então aí forma a imagem, né, com isso. Formada uma chapa, né? Nós chamamos de chapa, que é um material onde vai ficar impresso, né? A consequência disso é a emissão do feixe de raio-X. Esses raios têm a propriedade de penetrar na matéria
e daí a sua utilização na radiografia. O paciente que faz uma radiografia fica sujeito a um feixe de raio-x. A carne é transparente a essa radiação, mas os ossos não, de modo que eles absorvem esse feixe. Aí está o perigo, quando ele absorve, né, com muita frequência pode causar aí o câncer, né, a utilização de células cancerígenas. A parcela de radiação que passa pelo corpo sensibiliza uma chapa fotográfica que fica entre o paciente e a fonte de raio-x, escurecendo-a, enquanto que a parcela retida nos ossos, não, deixando a chapa mais clara. Aqui uns exemplos, né? Justamente. Tá aí, por isso que os ossos ficam claros, brancos, né? Porque, na verdade, eles não foram, né? Foram absorvidos e não foram passados na... não reagiu, né, com a chapa fotográfica. Isso, nessas articulações percebe que não tem nem... Pode ser que não tenha, né? Mas quando você, se fizer e essas regiões estiverem se tocando, já apresenta algum tipo de problema. Então, acusa várias doenças, né? Aqui na boca, percebe aqui que o dente do juízo, né? Que o pessoal fala que é o último dente lá, ele ainda está nascendo, está saindo ali, já tem uma extração. Os lugares mais escuros é porque também já perdeu camada óssea aí, ó. Aqui, ó, as restaurações, você percebe ali que ele está com uma cor diferenciada, né? Até o Wolverine está por aí. Até o Wolverine, a gente chamou ele fez uma participação especial aí. Agora a gente... Vai ter que pagar a royalty. Royalty dele. Então, olha só, pessoal, quando eu estava assistindo a reportagem, quando descobriram o raio-x, as pessoas não sabiam o que era. Não tinha noção do perigo, né? O que causava. Porque às vezes você sabe, pô, acabei de inventar, eu vou saber o que causa? Não tem como saber. Então as pessoas utilizavam muito raio-x tudo quanto é canto. Chegava lá, usava aquela coisa. Depois que descobriram, aí teve tirar todos aqueles equipamentos, restringir o uso e tudo mais. Porque as pessoas achavam bonito, né? Chegar, tirava, olhava, poxa, está olhando por dentro. Mas não sabiam do perigo que era a radiação em excesso, né? Justamente. Marie Curie, né? Porque ela acaba falecendo com problemas de quê? Exposição à radiação. Exatamente. Né? Descobriu, manipulou, não mas... tinha ainda. Estava descobrindo, não sabia como se proteger, né? Se causava. Então, vamos lá, continuando. Então, aí, como foi falado, às vezes descobre, mas não sabia do risco, né? Que tinha. E raios gama, né? Os raios gama são um tipo de radiação eletromagnética formada por fótons altamente energéticos de alta frequência. Apresentam grande capacidade penetrante, sendo capaz de se propagar a milhares de metros no ar e atravessar chapas de aço com até 15 centímetros de espessura. Propaga-se no vácuo com a velocidade da luz. Todas as ondas eletromagnéticas, 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 oitavos, 300 bilhões de metros por segundo, né? Aí, no caso aqui, mostrando, né, que o chumbo é o que vai conseguir aí deter, né, essa propagação. Em virtude de sua alta potência, a radiação gama é ionizante, pois tem a capacidade de arrancar os elétrons de seus átomos. Esse processo é particularmente nocivo para os seres vivos, uma vez que esse tipo de interação da radiação com a matéria pode danificar diversos tecidos em nível celular, prejudicando o seu processo de replicação. Né? Aí tem uma imagem mostrando as explosões de raio... Né? Isso, a imagem, né, mostrando direitinho e a proteção. Né? Os tipos, né? As explosões de raios gama são os eventos cósmicos mais energéticos e luminosos de todo o universo, ficando atrás somente do Big Bang. O professor Mac deve ter assistido o Big Bang. Uma explosão de raios gama pode liberar em 10 segundos mais energia que o Sol em toda a sua vida, que é cerca de 10 bilhões de anos. Né? Em 10 segundos. Aí, as explosões cósmicas de raios gama aí. Aqui, mostrando, né, os tipos, como cada uma é emitida, né? Partícula beta, raio-x, raio gama, partícula de nêutron e partículas alfa, onde elas conseguem passar, penetrar ou não. Aí entra a pessoa, né? Então quer dizer, eu vi lá o filme, o Hulk, ele se transformou. Se a gente pegar raio gama, a gente só vai morrer. É a coisa mais fácil, aquilo ali
é algo, tipo, vamos dizer assim, fantasioso. Mas super-herói, né? Super-herói tem história. Vou tirar energia de algum lugar. Gente, ninguém tira, ninguém cria energia. Você apenas transforma. Então, para assistir é legal, lógico, eu gosto também bastante, mas é só uma brincadeira, né? Não vai Mas nada. por isso que o cara magrinho, que é o Bruce Banner, se transforma no cara grandão, porque precisou para compensar. Olha aí. Então, pessoal, já a aula continua.